programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí vai conversar hoje com um ex-vereador aqui do Poder Legislativo, o advogado Pedro Faria. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação, local que eu passei vários anos aqui na Câmara Municipal como vereador e fico satisfeito de saber que vocês lembram também de todos aqueles que passaram por aqui. Como outros vereadores também já deram seu depoimento, pois nós estamos aqui para falar alguma coisa sobre a nossa vida. Queria que o senhor a gente começasse a conversa falando da sua infância. O senhor é de Paraibuna, né? Eu nasci no município de Paraibuna. Meu pai tinha fazenda lá em Paraibuna. Aí ele teve uma época que ele vendeu a fazenda e nós fomos para morar em Taubaté. Ele achou que ele já estava rico, não precisava mais de nada, porque vendeu a fazenda, né? Fomos para Taubaté, aí ficou muito doente mesmo, não sei porquê, e acabamos voltando para a fazenda. Aí voltamos para uma fazenda aqui lá no município de Redenção da Serra, nós chamamos de Fazenda Boa Vista, e nessa fazenda nós ficamos lá mais ou menos um ano. E eu tinha 7 anos de idade e ali eu comecei a trabalhar. E o meu trabalho, de 7 anos de idade até os 77 anos de idade, dá mais de 70 anos de trabalho, porque eu estou um pouquinho mais de 77 anos de idade. E da sua então, essa infância, nós ficamos dali ficamos mais de um ano lá em Redenção da Serra, voltamos novamente para Paraibuna, meu pai comprou outro sítio, outra fazenda, e ali recomeçamos tudo de novo. Eu já tinha 9 anos, 10 anos de idade, e quando eu já estava com quase 18 anos, eu vi que as dificuldades eram muitas lá na roça. Eu e o meu irmão mais velho, que já é falecido, nós viemos aqui para Jacareí e começamos uma nova vida em Jacareí. E eu vim para cá, foi em 1958 mais ou menos, e de 58 até hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Uma família só, o senhor e um irmão? Não, nós somos em 12 irmãos. 12? Aliás, a minha família tem uma história muito interessante. Porque o meu pai é casado 2 vezes. A primeira esposa teve 3 filhas. Quando nasceu a terceira filha, a esposa dele morreu no parto. Que hoje os médicos fazem tudo aí, não acontece mais isso. Mas naquela época não tinha nem falava em médico, né? Então ela morreu no parto e ficou o meu pai com 3 filhas e uma recém-nascida. Naquele tempo também, empregado doméstico era a coisa mais difícil. Principalmente na roça, não existia esse negócio de empregado doméstico. O que ele fez? Um dos empregados do sítio dele era o meu avô. E o meu avô, a minha mãe na época tinha 13 anos de idade. Aí ele pediu para o meu avô se podia ceder uma das filhas para cuidar da filha dele recém-nascida. E ele falou assim, mas cuidar da filha? Ele falou, cuidar, ela fica cuidando da minha filha lá, se a gente puder mais tarde a gente casa com ela. Eu falei, o que você está falando? Casar com ela? Ela tem 13 anos para querer casar com ela? Eu falei, não, isso aí deixa para lá. Conclusão, ele aceitou que ela ficasse lá cuidando dos filhos dele. E depois de mais ou menos 2 meses, eles já estavam casados. Com 13 anos? 13 anos de idade. Eles estavam casados, no meu tempo não tinha negócio de idade, não tinha nada, né? A diferença... Casados porque casavam só na igreja. A diferença de idade era muito grande ou não? Não, o meu pai tinha 17 anos, 18 anos de idade, e ela tinha 13. A diferença não era muito grande, era cerca de 5 anos mais ou menos. E então, com pouco mais de 2 meses, ela já era marido e mulher, e ela não olhava nem para a cara dele. Mais cuidava das crianças. Quer dizer, nem olhava para a cara dele. O seu pai com 17 anos, ele já estava viúvo. Estava viúvo. Casou pela primeira vez com um pouco mais de 15 anos. Tinha 3 filhos. Tinha 3 filhas. 3 filhas. Uma delas, já com 91 anos, mora em São José dos Campos, ainda é viva. É a mais velha de todas. É mais viva. Aí eu estava dando sequência aos filhos do meu pai. Aí ele casou com a minha mãe. E com a minha mãe, ela teve 15 filhos com ele. 15. Dos 15 filhos que ela teve, 3 também morreram no parto. E 12 cresceram.
Dos 12, 11 ainda estão vivos. Só o irmão mais velho que morreu até hoje. E o senhor é qual da sequência aí? Da sequência dos homens, eu sou o segundo. E das mulheres tem uma que é mais velha do que eu. Então, você veja, a minha mãe deixando 12 filhos, e ela morreu, meu pai morreu, inclusive, infartado, porque ele é uma pessoa muito forte. E ele uma vez estava fazendo uma ponte, aquela ponte que é feita nas fazendas, né? Era uma ponte onde colocava 2 vigas grossas e mais as vigas pequenas, e colocava em cima para poder passar carro de boi, passar gente, passar tudo em cima da ponte. Então não existia cimento, não existia cal, não existia nada disso. Então ele estava fazendo uma ponte, estava ele e mais 4 empregados. Essa é uma história interessante, por isso que eu estou querendo contar. Ele e mais 4 empregados. Aí eles cortaram as 2 vigas grandes para colocar, fazer a ponte, e ele falou assim, olha, vocês 3 levam uma e eu com ele levamos a outra. Aí os 2 falaram assim, mas será que a gente vai aguentar, não sei o que e tal. Ele falou assim, claro que vocês aguentam, vocês são 3 homens e aqui nós somos em 2. Daí ele pegou e falou assim, meu pai pegou, ergueu de um lado e botou no ombro a parte dele, e o outro não conseguia de jeito nenhum levantar. Começo da morte dele, veja bem. Aí o que ele fez? Ele pegou essa viga toda, colocou no ombro dele. Falou assim, olha, vocês 4 levam a outra, eu levo essa. Então ele levou a primeira, mais ou menos uns 200 metros na beira do rio, jogou lá e voltou. Quando chegou, ele falou assim, o que vocês estão fazendo? Não vão levar? Seu Zé, nós não podemos levar porque é muito, muito pesada. Eu falei, mas como não é muito pesada? Daí meu pai falou uma bobagem lá para ele, xingou mais os empregados, botou a segunda viga nas costas e levou. Quando faltava mais ou menos uns 10 metros para chegar, tinha um pequeno degrau para ele descer. Nele fazer esse degrau, o coração não aguentou. A veia aorta, que liga o cérebro ao coração, ela estourou praticamente. Ali ele caiu e foi levado para o hospital. E o hospital, para chegar no hospital, levava bastante hora, porque era longe, né? Foi levado para o hospital, ficou em tratamento durante quase 1 ano e veio a falecer. Em consequência disso aí. Por excesso de força. Porque cada madeira daquela tinha mais ou menos uns 150 quilos. Nossa, ele levou sozinho? E ele levou sozinho isso aí. E com esse negócio de levar um peso muito alto, 2 vezes em seguida, ele acabou morrendo. Mas a sua mãe viveu... E ele morreu com 54 anos de idade, deixando a minha mãe com 12 filhos. E a minha mãe, na época, era mais nova do que ele, e criou todos os filhos, e morreu com 90 anos de idade. 91 anos. Porque a sua família é longínqua, hoje todos são casados, uns moram em São José, outros moram em São Paulo. Mas vivem muito, né? Teve um que mora em Caraguatatuba, alguns são divorciados, mas a família... Não, mas eles vivem muito, né? Morrem muitos. Filhos, por exemplo, quando a gente reúne, consegue reunir os filhos todos, para uma reunião, um churrasco, assim, de confraternização, dá mais de 100 pessoas. Entre filhos, e netos, como é que foi o senhor crescer criança no meio de um monte de irmãos? Como é que foi essa sua infância, cercado de um monte de gente? Pois é, no meio de um monte de irmãos. Mas eu já era um dos maiores, né? Eu já era um dos mais velhos. Quando meu pai faleceu, ele tinha vendido a última fazenda dele e gastou tudo com o médico. Ficou praticamente sem nada. Aí, quando faltavam alguns dias para ele falecer, ele chegou para mim e falou, meu filho, você é o filho que eu mais confio. Olha a responsabilidade que eu peguei. O senhor estava com quantos anos? Eu devia ter uns 23, 24 anos no máximo. Você é o filho que eu mais confio. Eu vou morrer e vou deixar você cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. Você não calcula o que eu passei. Ele morreu, 3 dias depois ele morreu. Foi feito o enterro. Você não calcula o que eu passei na minha vida para me manter a família, comprar uma casa para minha mãe e fazer o casamento de 5 irmãos. Nossa. Depois de casado 5 irmãos, só ficou 4 com a minha mãe, aí eu me casei
e hoje estou vivendo. Como é que o senhor trabalhava em quê? Como é que o senhor se virava para Eu sempre manter tive isso? 2 ou 3 atividades. Eu era da Polícia Civil, já era da Polícia Civil nessa época, e além de eu ser da Polícia Civil, eu sempre fui representante comercial. Eu fazia, nas horas de folga minha, eu fazia umas vendas assim, a domicílio, aquele negócio todo, né? E fui representante das Persianas Columbia aqui em Jacareí, e foi até interessante, que quando eu comecei a trabalhar com as antigas Persianas Columbia, não sei se você lembra da Persianas Columbia, eu, aqui em Jacareí, tinha 5 vendedores de persiana. Aí eu entrei e ficou 6. Aí eu fui lá na fábrica em São Paulo, fiz uma ficha e tal, falei assim, olha, faz lá o que você puder, porque o pessoal lá não está meio devagar. Eu comecei a trabalhar, comecei a vender, mas vendia demais. Eles foram cortando um, cortando o outro, só fiquei eu como representante comercial aqui em Jacareí. É o que eu fiz. Eu mesmo trabalhei mais de 20 anos como representante comercial. Daí, passei a ser vereador várias vezes, né? E também aposentei. Depois de aposentado pela Polícia Civil, que eu aposentei em 91, no ano de 2005 eu me aposentei pelo INSS. Então eu sou aposentado pela Polícia Civil e pelo INSS. Então estamos aí vivendo a vida. Meus filhos são todos casados, todos criados, graças a Deus, e estamos vivendo. Para a gente encerrar essa primeira parte da nossa conversa, o senhor olhando para trás, tudo que o senhor passou aí, o seu pai deixando o senhor para cuidar da sua família, dando casa para sua mãe, o senhor casou 5 irmãos. O senhor olhando para trás, o senhor acha que desempenhou um bom papel olhando para trás? Olha, isso aí? Eu só agradeço a Deus por ter feito tudo isso comigo. Porque, claro, que eu sempre fui um cara muito religioso e eu, todos os dias nas minhas orações, eu pedia para Deus que me desse força para mim vencer aquela batalha. Porque meu pai tinha pedido e ele estava lá no céu esperando que eu cuidasse dos meus irmãos. E eu fiz tudo o que eu pude fazer, eu fiz por eles. E até hoje ainda faço para alguns que têm alguma dificuldade, me procuram e me ajudam. Tá certo, então a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta com o programa Gente em Destaque e até já.